Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 8, que diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que Satanás estava tentando ali iludir a Jesus. Ele estava tentando ali comprar a Jesus, dizendo para ele: tudo isso aqui eu te darei, se você prostrado me adorares. Se você se render a mim, eu posso te dar a glória, Ramandará, cantar, Ramandaraia, deste mundo. Só que a Bíblia diz que Jesus disse para ele, Ramandaraia: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é poderoso. O nosso Deus, ele nos recompensa. Nós não podemos nos dobrar, aleluia, nos curvar aquilo que o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos. Eu vou lhe dizer uma coisa: tem portas que se abrem que parecem ser uma boa oportunidade. Tem coisas que parecem ser bom para a nossa vida, mas o final é de morte. O pecado, ele é bom, ele é prazeroso no momento, mas depois o final dele é triste, é amargo, Ramandaraia. É ruim. Jesus não valorizava mais a criação do que o Criador. Jesus não valorizava mais os reinos da terra do que o do céu. Declare comigo: eu vou valorizar mais a presença do meu Deus do que os pratos do inimigo. Eu vou valorizar mais a presença do meu Deus do que os pratos do inimigo. É bem verdade, irmãos, que o inimigo tenta roubar a nossa fé. Ele tenta roubar aquilo que nos pertence, colocando diante dos nossos olhos pratos, aleluia, coisas que parecem ser bons no momento. Mas isso tudo aqui é ilusão, irmãos. Porque tudo pertence a Deus. Satanás, ele estava falando aqui como se os reinos da terra pertencessem a ele. Só que tudo, irmãos, pertence a Deus. Tudo está debaixo do poder, do controle do nosso Deus. E Deus já havia prometido a Jesus, ao Messias, ao separado, que ele daria para ele. Salmos, vamos ver Salmos aqui? Salmos 2, verso de número 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Deus prometeu dar ao Messias aqui. Você vai observar. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Os reinos do mundo pertencem a Deus, irmãos. Deus já havia dado para Jesus, Salmos 2, verso 8. Só que o diabo queria iludir a Jesus naquele momento, e é assim que ele trabalha, Ramandaraia. Que o Senhor nos livre de toda a ilusão de Satanás. Declare comigo: o meu Deus está me livrando de toda a ilusão de Satanás. O meu Deus está me livrando de toda a ilusão de Satanás. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. E ele estava aqui querendo que Jesus se dobrasse, adorasse a ele, Rabaracandaramandaraya, para que ele pudesse assim, aleluia, ter êxito. Para que ele pudesse assim tirar Jesus do caminho, do percurso que Deus já havia traçado para Jesus. Porque Jesus tinha um propósito, irmãos. Jesus tinha um propósito de morrer na cruz. Foi tanto que, quando Jesus falou que ia morrer na cruz, quando Jesus falou sobre o seu sofrimento para os discípulos, Satanás usou a boca de Pedro para tentar impedir Jesus de chegar no propósito, para tentar impedir Jesus de chegar onde Deus designou. E é isso que o diabo faz. Ele ilude para que você saia do foco, para que você não ande realmente nos propósitos, nos projetos de Deus. Só que Jesus aqui, irmãos, ele agiu realmente, aleluia, com sabedoria. E Jesus estava cheio, né, irmãos? É por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque não é pela nossa própria força que Satanás cai. Até porque se a gente for sozinho, sem Deus, quem cai é a gente, não é ele não.
Porque ele tem realmente os poderes dele, mas o Senhor é maior, nosso Deus é maior. É por isso que nós temos que apegar com Deus. Jesus, quando foi levado ao deserto ali, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele estava preparado para aquela provação. Será que hoje você está preparado para as provações? Será que você tem orado o suficiente para estar preparado quando as tentações vier você dizer assim, Haramandarai é somente, ó meu Deus, eu vou adorar e só ele eu vou dar culto? Será que hoje Satanás vai oferecer alguma coisa? Será que você hoje está preparado para rejeitar? Nós precisamos, irmãos, nos preparar. Você vai observar. Deus já havia feito essa promessa para Jesus antes mesmo de Jesus nascer. Só que o diabo aqui estava querendo, levar Jesus na conversa. Dizendo para ele, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Só que Deus já havia dado para Jesus tudo isso, Ramandarai, antes de Jesus nascer. Tudo já pertencia ao Senhor, aleluia. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus não precisava de nenhuma glória que Satanás queria dar para ele momentânea, mentirosa. Porque é isso que o inimigo faz, tenta colocar na nossa vida, nos nossos olhos, pratos mentirosos. Coisas que parecem ser boas momentaneamente, mas o final delas é de morte, é de destruição, é de tristeza, é de angústia, é de sofrimento. Você vai observar isso bem claro, irmãos, aqui. Dei cantarabara cantaramandaraia. O inimigo, ele queria realmente, naquele momento ali, pegar Jesus na conversa. Se Jesus não tivesse preparado, irmãos, quando Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando realmente para iniciar o ministério dele, ele sabia que ele ia enfrentar oposições, ele sabia que ele ia enfrentar tentações. Mas ele estava preparado, e é para isso que a gente precisa se preparar. Para quando vier as oposições, as tentações, a gente dizer não. Eu não vou me prostrar, eu não vou me curvar, eu não vou aceitar. Porque momentaneamente o que o inimigo estava falando aqui parecia ser bom, mas era mentira. Porque ele, irmãos, não tinha autoridade para poder dar todos os reinos e nações, tudo para Jesus, mas Deus já havia dado. Como é que ele vai dar algo que pertence a Deus? Porque tudo pertence a Deus. Só que você vai observar, irmãos, nas 3 vezes que ele tentou a Jesus aqui, ele usando realmente coisas para pegar Jesus no ponto fraco. Primeiro ele foi logo na onde? Na fome. Jesus estava sem comer 40 dias e 40 noites, ele teve fome, a Bíblia vai deixar claro, e teve fome, porque Jesus era um ser humano como a gente, ele só não pecou. Ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele também era carne como nós, precisava comer, precisava descansar. Precisava do alimento, então Jesus teve fome. E logo o inimigo foi aonde, irmãos? Na fome. Ele fala o que para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus logo responde a ele dentro da palavra, por isso que nós precisamos estar realmente preparados. Jesus diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Preparação. Nós não lemos a Bíblia para pregar. Irmã, só se eu for pregar eu leio. Irmã, eu não sou pregadora. Não, você precisa estar com a palavra de Deus, aleluia. Realmente, afiada nos seus lábios. Você precisa meditar na lei, na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque senão, irmãos, quando o inimigo vier, ele te engana. Porque tem escolhidos que são enganados muitas vezes. Por quê? Porque não meditam na palavra. E tem muita gente que peca nisso. A palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz não querem fazer o que Deus manda, mas os das trevas, eles fazem logo o que o inimigo manda. Eles obedecem logo, mas às vezes a gente, Deus pede tão pouca coisa, irmãos. É uma leitura de palavra, é uma oração, é um jejum. E muitas vezes a gente não quer fazer. E nós precisamos estar aqui preparados. Nós estamos nessa terra e o mundo jaz no maligno. Você acha que ele vai tentar lutar contra aquilo que pertence a ele? É claro que não. Ele vai querer lutar contra aqueles que pertencem ao Senhor. Ele vai querer lutar contra aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida, o seu caminho, a sua história ao Senhor. Então, em nome de Jesus, se prepare, se revista.
E não ceda às astutas ciladas do inimigo. Não ceda àquilo que o inimigo está lhe mostrando. Porque momentaneamente pode até ser bom que o inimigo está tentando realmente que você caia. Pode até ser bom, mas o pecado, depois de consumado, ele gera morte. O pecado, irmãos, ele é terrível. Se Jesus aqui se curvasse, todo um propósito de vida pra gente hoje teria sido destruído. Porque se nós estamos aqui, nós temos livre acesso para falar com Deus e nós temos direito à vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. Então Jesus precisava ser o que? Forte e não ceder às tentações. E eu estou conversando com pessoas que têm chamado. Eu estou conversando com pessoas que foram escolhidas para morar no céu. Não é somente para pregar na terra, para cantar, para pastorear. Eu estou falando de gente que foi escolhida para morar no céu. E você não pode ceder às tentações. Você não pode ceder às tentações. Você tem, aleluia, que estar revestido na oração, na palavra, no jejum. Para quando as tentações vier, você conseguir dizer não. E eu vou lhe dizer uma coisa, é ilusão, irmãos. O inimigo vai fazer promessas falsas. Vai te mostrar coisas que são lindas, mas o final delas é de morte. O final do pecado é de destruição. Momentaneamente o pecado é bom, mas depois o final é terrível. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre e nos proteja de toda a malícia de Satanás, de toda a trama, de toda a tentação que ele tem armado contra nós. Declare comigo, o meu Deus está me livrando de toda a tentação, eu e a minha casa. O meu Deus está me livrando de toda a tentação, eu e a minha casa. Deus está livrando você, está livrando sua casa. Porque o inimigo, irmãos, ele não luta contra ele mesmo, não. Até porque um reino dividido não subsiste. Ele vai lutar contra quem? Contra os que é de Deus. Ele vai tentar quem? Ele vai tentar quem já está no mundo fazendo o que ele quer? Claro que não. Ele vai tentar aqueles que estão tentando andar em retidão com Deus. Aqueles que estão tentando ter uma vida de comunhão com Deus. Aqueles que estão tentando andar realmente na presença do Senhor. Mas se nós estivermos realmente conectados com Deus, estivermos com a vida de jejum, de oração, de consagração, a vida realmente no altar do Senhor, nós vamos observar, irmãos, que isso aí não vai conseguir nos derrubar nem nos destruir. Mas porque muitos caem, porque muitos são destruídos, muitos caem nas lábias de Satanás, naquilo que ele fala. Por quê? Porque verdadeiramente não estão alicerçados. Verdadeiramente não buscam o revestimento. E isso é mais sério do que a gente pensa. Nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. Nós precisamos estar revestidos na oração. Nós precisamos estar com a vida realmente buscando a santificação, porque senão o inimigo ele derruba. Senão o inimigo ele destrói, porque tudo que ele faz é ilusão, irmãos. Então ele tenta iludir o máximo que ele pode o ser humano. E ele sabe que o ser humano ele é visionário. O diabo ele sabe, ele nos estuda, irmãos. Fica aí achando que não, viu? Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que pode levar à tentação. Ele sabe que o ser humano é visionário. Ele sabe que nós somos movidos pelo que a gente vê. Então ele tenta naquilo que a gente está vendo, na cobiça. No que no momento estamos precisando. Então que possamos vigiar. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Jesus disse isso para Pedro, Tiago e João. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai observar que primeiro vem a vigilância, depois a oração. Deira mandaraia. Então vigie e ore, porque Deus, ele está com você. E ele diz pra você que você não venha ceder às tentações do inimigo, porque o que Deus preparou pra você não é ilusão. O que Deus preparou pra você é a vida eterna, é verdade. Mas não caia nas brechas, nas tentações do inimigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel, Pai. O Senhor trabalha, a favor daqueles, meu Pai amado, que esperam em Ti. A favor daqueles que confiam em Ti, Pai, que não se iludem com aquilo que o inimigo pode, aleluia, oferecer, porque aquilo que ele oferece é ilusão, é mentira, Pai. Mas o que o Senhor tem para nós é eterno, meu Deus. Não deixa, meu Pai, o inimigo vir com as armadilhas, com as ciladas dele, meu Pai, e a gente ali cair, não, meu Pai, mas que possamos ficar firmes como teu filho amado Jesus, que possamos nos fortalecer na oração, no jejum, realmente na leitura da tua palavra, no conhecimento, Pai amado, ricanta la mandará, mandará, cantará, mandaraia, da tua palavra, Pai. Ô Senhor, porque Jesus aqui
Ele usou a tua palavra, meu Pai, para responder, para dizer que não ia fazer, que possamos ter a ousadia na palavra do Senhor, que possamos ter a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus para a nossa vida. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Senhor, aqueles que estão te aceitando, meu Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que, se for pro teu nome ser glorificado, que este milagre, que essa resposta, que essa restauração, que essa restituição venha acontecer. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Continua conosco, assim eu te peço. Já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você: não ceda às tentações do inimigo, porque o que Deus tem para você é maior, é melhor. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.